Olá pessoal, agora eu tenho 22 minutos, acredito que em nome de Jesus eu vou conseguir fazer a parte 2. Vou tentar contar mais rápido agora, parte 2 desse vídeo. Previsão é para 2026 até 2030, agenda global. Lembrando para vocês que eu fiz o curso do Guardiões, e mais do que o curso do Guardiões eu tive já experiências com Deus. Hoje eu estou numa igreja evangélica, né, como vocês conhecem, mas eu sempre falo para todo mundo dos meus vídeos, independente se você é espírita, católico, cristão, evangélico, budista, muçulmano, se você acredita no único Deus, eu posso dizer perante a palavra de Deus que você é meu irmão. Se você cumprir os mandamentos de Deus, e que a Bíblia diz que aqueles que guardam meus mandamentos é que me amam, então quem sou eu para dizer alguma coisa contra você? Então, é para vocês que eu gravo, vocês que têm a certeza que é filho de Deus. Eu vou começar contando um testemunho aqui, porque assim, eu falo sobre sistemas de Apocalipse, aí eu já vi pessoas terem medo, mas o que eu quero que você entenda, que não é para você ter medo do Apocalipse, porque o Apocalipse é o único livro na Bíblia, dos mais de 60 livros, é o único livro que está escrito no começo, bem-aventurado, feliz, abençoado, aquele que lê, cumpre as palavras dessas profecias porque o tempo está próximo. Então você é feliz e abençoado. E quando eu falo essas notícias, ficar falando notícia desse porte, na verdade, eu quero deixar o primeiro ponto das minhas notícias que eu passo, para ver que as profecias estão cumprindo, para saber o tempo que a gente está e principalmente como se preparar. Eu falei aqui de água contaminada, como se prepara? Com fio de barro e novamente, com bela tripulação. Inclusive, até a turma do Anticristo, no bunker deles, eles já tem um super filtro que eles mesmos estão usando, porque eles mesmos vão contaminar a água, como que eles vão tomar água suja? Eles não vão tomar água suja, eles têm um super filtro deles lá. E a gente usa o nosso. E sabemos que quem é filho de Deus, aquele que tem a missão de cumprir ainda nesses dias, igual eu e você, a gente sabe que Deus não vai permitir nós irmos agora, como diz a palavra, se bebermos alguma coisa mortífera, não causará dano algum. Porém, a partir do momento que eu sei que a água vai ser contaminada, eu também não posso tentar nosso Senhor e nosso Deus, né? Então, é isso. Então, vou contar meu testemunho, mas enfatizando, Apocalipse, ele começa sendo uma bênção. E as pessoas têm medo do Apocalipse. E a Bíblia diz que no perfeito amor não há medo. Então Deus deixou o Apocalipse pra gente. É para que você entenda os sinais e saiba que a redenção de Deus está próxima. E eu quero dizer mais para você. Nos cenários de caos que teve nesses últimos anos, eu vuma algumas experiências que eu tive, duas. Ano 2018, maio de 2018, foi quando Deus me direcionou para ir para uma especialidade diária no meu trabalho. Foi onde Deus direcionou. Sabe o que aconteceu em maio de 2018? Exato mês que Deus, maio para junho de 2018, aconteceu a greve dos caminhoneiros. E sabe qual mês que Deus nos prosperou? Nessa mesma época. Praticamente 2 meses depois, Deus nos prosperou, e onde Deus abriu as portas de forma extraordinária. No caos que teve, no lançamento que a gente trabalhou, e eu lembro que até os clientes iam de carro. De carro não, é de pé no stand de vendas, e Deus abençoou. 2020 foi o ano que divulgaram aí nas mídias, vocês vão lembrar o que divulgou, né? A PAN, né? E foi o ano que eu fui campeão de vendas. Não falo isso para me gloriar, mas toda glória seja dada a Deus. Então, saiba que na tempestade Deus vai te proteger e vai estar com você. Se Deus esteve comigo nos caos que teve na economia e me abençoou de forma poderosa, o que dirá para você também que é filho de Deus? Então eu falo isso, claro, Deus vai te abençoar no meio toda tempestade, tem Jesus andando sobre as águas, né? Para toda tempestade pode Jesus vir aparecendo andando sobre as águas e dizer: ó mar, acalma, ó vento, aquieta. Tá bom? Então, entrando no tema que eu estava falando para vocês, vamos lá. Lembrando que Apocalipse também, ele fala da igreja, até o capítulo 3, ele tem mensagem para 7 igrejas. E aí depois ele volta a falar da igreja, se não fala memória, capítulo 19, sabe onde a igreja está? No céu. E aí o capítulo 4, capítulo praticamente 6, 5, 6 até o 19, é onde acontecem as coisas nessa terra. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando vir uma grande tribulação, eu acredito nisso, o início dela a gente vai passar, porque Deus precisa purificar, né, tirar o trigo do joio, né? Não é assim que a Bíblia fala, que vai tirar o trigo do joio? Separar, né? Mas uma grande tribulação não, onde o bicho vai pegar mesmo, Deus vai nos arrebatar antes, a gente vai estar lá comemorando no céu, e quem não... E é mesmo na grande tribulação, capítulo 7 de Apocalipse, a Bíblia fala que muitos vão se converter na grande tribulação. Capítulo 7 de Apocalipse, leia lá. Eu estou sendo bem rápido aqui, porque é muito conteúdo, então depois é outro tema para eu falar para vocês.
Mas vamos agora entrar no assunto. Lembrando que, como eu falo, é a agenda global que eles estão preparando. O Daniel Mastral fez parte da seita. Ele foi ensinado isso de forma muito repetitiva na época que ele fez parte da seita. E quando ele estudou a Bíblia, Apocalipse, ele viu que teve muita correlação. Através do Espírito Santo, ele entendeu que teve muita correlação que o anticristo estava preparando para o cenário de hoje, né, nos próximos anos, e como que estava também sendo escrito na Bíblia. O anticristo não, que Satanás não falou para o anticristo, quando fala anticristo a pessoa encarnada que vai encarnar o próprio Satanás, é que um sopro Jesus vai soprar e ele vai cair por terra. E isso Satanás não fala para o anticristo. Mas tudo bem, vamos entrar em doutrina aqui deles não, mas falar que a Bíblia fala que Deus está no controle de todas as coisas. Mas vamos lá, para a gente se preparar. A Bíblia fala que vai ter esfriamento nos últimos dias. E uma coisa que eu percebi, se for ver o uso do celular, por exemplo, favorece isso, porque a tecnologia, como a própria Bíblia diz em Daniel capítulo 12, haverá avanço da ciência. Então hoje você tem um celular na mão, você tem muita coisa na sua mão. Hoje tem a IA, que eu falei para você, inteligência artificial, que tá para vir, meus amigos. Eu falei para vocês, já indiquei o curso para vocês aqui em Parfer, da Carol Parfer, quem puder fazer. É um excelente investimento que você vai fazer para sua área profissional. E se você não tem profissão, ou se você não sabe o rumo que você quer seguir, ou se você trabalha numa área que você sabe que vai ser substituído, está na hora de você revirar o jogo. E inteligência artificial você tem que usar a favor de você e não contra você perder seu emprego. Então eu indico aí o Carol Parfer, Kim Parfer, vê lá no Instagram, o nome deles, e tenta ver o curso que eles estão oferecendo aí, tá? Inteligência artificial. Então o celular tem um nome chamado de nomofobia, que é o uso excessivo de celular. Então hoje o celular a gente está dando muito cuidado, porque o celular ele deixa as pessoas que estão do lado longe e as pessoas que estão longe, que estão pelo celular, perto. Então tá tendo, isso ajuda muito, favorece muito o esfriamento espiritual. Né? Jesus disse que o amor de muitos é esfriar pelo também aumentar o pecado. E hoje o celular, se você não vigiar, tá muito fácil você ver coisas que desagradam a Deus no celular hoje em dia. Então vigia muito nisso. Certa vez, testemunho de uma igreja, tinha uma igreja que estava um pouco fria espiritualmente, e o pastor começou a orar a Deus, e Deus revelou para ele: começa a pregar contra a imoralidade sexual, contra a pornografia. E aí começou os membros a confessar pecado, começar a confessar sobre o vício em pornografia, e a igreja começou a pedir perdão, os próprios membros começaram a se restaurar os muros, né? E aí começou o avivamento na igreja. Então, hoje em dia, as igrejas já conheço. O próprio David Wilkerson falou que alguns líderes na igreja em alguns países falavam que não podia pregar contra a pornografia, porque lá os próprios líderes viam isso. Então, é complicado. Você vê que isso traz... outro tema de outro vídeo para falar sobre isso, mas isso traz... Isso mina a sua fé, isso mina a sua energia. Enfim, tem base bíblica para isso, mas só para você ter noção. E você ficar afastado de Deus. A não ser que você se arrependa e comece a mudar a sua rota. Comece a lutar contra isso. Comece a lutar contra você mesmo. Afinal, se você quer seguir a Cristo, tem que negar a si mesmo, né? Então, lute com todas as suas forças, com todas as armas espirituais. Jejum, oração, palavra, ajuda, né? Como purificará o homem o seu caminho? O jovem, né? O homem também, a mulher. Observando conforme a palavra de Deus, né? Atentando para a palavra. Então, uma dica aí para vocês até o esfriamento. E a nomofobia favorece isso muito, tá? Início de 2026, segundo a agenda deles, provavelmente vai voltar às guerras, vai gerar crise de abastecimento. Então eles vão sugerir, além da carne artificial, eles vão sugerir nos próximos anos, eles vão sugerir também inseto moído, né? Que uma atriz famosa, ela sugeriu isso no filme dela. Pode comer inseto moído. Já adianto pra vocês, isso aí vai ser um veneno puro pra sua saúde. Aí você fala, nossa, quem que vai comer inseto moído? Você come transgênico hoje, você não questiona? Pela própria seita secreta que sugeriu isso, tá? Enfim. Qual é a empresa Monsenhor, né? Tá por trás seitas, né? Enfim. Vai gerar crise financeira, inclusive quem não fizer parte do clube deles, eles vão dar eles vão cortar. Inclusive 3 países hoje: o Japão, a França e tem um outro país que eu não me lembro agora. Já cortaram 3, enquanto eu estava gravando esse vídeo, cortaram 3. Eu vi a notícia que cortaram 3 pessoas do governo do Japão, da França e de outro país que eu não lembro agora. E pro outro lado, nesse mesmo tempo que eu estou gravando, esses dias eu vi um vídeo do Anticristo,
que tava vários empresários em volta dele da mesa e falando: obrigado, que honra estar diante de você. Inclusive já foi postado na capa da The Economist. Gente, agora eu vou ter que soltar o verbo aqui nesses vídeos que eu tô gravando. Como eu disse, o tempo tá próximo de lutar, então eu vou ter que, tudo que eu sei, por coisas principais, eu vou tentar antecipar para vocês. A The Economist, quem tá por trás da The Economist? A família Rothschild. Essa família Rothschild, sim, faz parte, não estou falando todo mundo, mas boa parte dos grandes empresários da família Rothschild, sim, faz parte do clube de golfe. Quando eu falo clube de golfe, estou falando de secretas, entendeu? Seitas, SECRETAS. Eu estou aproveitando esses vídeos porque eu sei que o YouTube está liberando por enquanto os principais canais de mídia. Mais para frente, a CENSURA vai ser mais pesado. Então, estou aproveitando agora o gap que eles deram. Então, o Anticristo fez reunião com os grandes empresários hoje. Já aproveito e falo do Bilderberg para vocês. Quem faz parte do Bilderberg faz parte de seitas secretas, sim. E vou provar para vocês agora. O próprio Bill Clinton, antes de entrar no governo, ele foi foi uma peça do jogo deles. Ele não faz parte da seita diretamente, mas ele foi um peão do jogo. Então, o peão do jogo ele é comprado. Então, ele não sabe como funcionam os rituais, mas ele sabe que os rituais existem através deles e ele é chamado, ele sabe o que acontece, ele sabe do risco se ele falar a verdade. Então, ele meio que eles apavoram a pessoa com medo e com dinheiro e protegem ele. Tanto que o Bill Clinton foi preso, meus amigos, não foi preso. Isso que foi provado, os advogados provaram as coisas erradas que ele fez, né, do caso que ele teve lá com a secretária. E naquela época os Estados Unidos tinha mais moral. Hoje os Estados Unidos elegeram um cara que tem escândalo na área, na imoralidade, né, na imoralidade SEXUAL, né, entendeu, né? Então elegeram hoje um presidente lá, né, que foi o 45º. Já falei sobre isso para vocês, mas repetindo: 4 mais 5, 9. É a numerologia que tá o 666. 6 mais 6 mais 6, 18. 1 mais 8, 9. Então, as somas dá em 9. E tanto o vice-presidente dos Estados Unidos também, o 45º vice-presidente, faz parte, sim, também. Fez parte, né? Tanto que ele cantou a bola contra... em relação a cataclismos mundiais, né? Que é outro tema que eu tenho que falar para vocês. Senão me delongar nesse vídeo aqui muito, não. Mas esses dois presidentes, sim, fazem parte do clube de golfe, o Bilderberg, né? E quem faz parte do Bilderberg? As principais mídias, como o CEO da Microsoft, o CEO do Facebook. Está entendendo como que as seitas elas são bem organizadas e elas estão controlando praticamente quase tudo, quase tudo. Só o que Deus permite não controlar, eles estão controlando. A minha vida e a sua vida eles não controlam. Mas quem se permite ser comprado por eles, eles vão controlar. E o anticristo vai reinar, como a Bíblia diz, 3 anos e meio, enfim. Então vai aumentar o esfriamento. 2006, será grande desaparecimento. Agora vem entrar num tema aqui, eu peço que você ore por mim, porque em 2006, proteja seus filhos, suas crianças, e até mesmo você, porque isso não impede, não é só com criança que vai acontecer. Já reparou que os policiais não divulgam muito desaparecimento de pessoas? Pois é. A partir de 2006, se prepare que vai acontecer isso em grande escala. Principalmente crianças. Por que eles querem produzir? É o tema de outro vídeo que eu preciso me preparar espiritualmente, mas Daniel Mastral já falou sobre esse vídeo, que é um tema chamado adenocrom. Eles precisam extrair isso. Os grandes atores de Hollywood, por exemplo, eles são muito jovens. Por mais que você use um produto de estética bom, mas como que pode uma pessoa de 60 anos aparecer que tem 30? Isso já é fora do comum, né? Fora da normalidade. O próprio presidente, enfim, não vou entrar nesse tema agora, senão... Adenocrom. Eles precisam extrair isso de crianças. A própria Sandra Bullock falou zoando disso, mas é uma forma pesada que eles fazem isso. Mas Deus ainda está no trono. E eles vão pagar caro o que eles estão fazendo. Porque é muita maldade que eles fazem com as crianças, nos rituais que eles fazem. E por isso que nunca vai encontrar uma criança, porque eles controlam muita coisa, inclusive a polícia. Por isso que a polícia não divulga. Quando eu falo polícia, não é todos os policiais. É o governo que está por trás da polícia, entendeu? Os chefes de estados, os grandes chefes na área de segurança, né? Enfim. Quando não fazem parte da seita, são peão dos jogos. Eles compram, tá? E compram pelo dinheiro e pelo medo. Senão eles matam a família deles. Igual a família Kennedy. Todo mundo...
Boa parte da família Kennedy morreu porque ele falou no vídeo dele, eu tenho esse vídeo, no Guardiões, ele falou, eu vou lutar contra seitas secretas no meu governo. O governo dele durou um dia. Após o curso dele, mataram ele, mataram a família dele. Então, em 2006 vai ter sacrifício UMANO em grande escala. Proteja suas crianças em oração e fique prudente, não tire o olho delas. Vai ter muito sumiço. Entre abril e maio de 2006, eles vão começar a acertar o grande reset. Já estão falando nova ordem mundial, como o próprio Daniel já profetizou. O anticristo, o antimessias vai trazer o quê? Novos tempos, novas leis, nova ordem mundial, entendeu? 22 de setembro de 2026, atenta essa data. A 21 de dezembro de 2026. Provavelmente eles vão começar a implantar a marca digital na testa ou no braço direito, como diz a Bíblia. E a marca qual que será? Se eu der um antídoto contra a marca, o que será a marca? No primeiro vídeo vocês vão ver lá e vocês vão entender qual que é a marca. Começa com a letra G e eles embutiram na vaccination, na picada. E já adianto, não tome a picada nem da gripe e nem da próxima pan que tiver, o vírus que tiver, entendeu? Porque eles vão contaminar você e vai trazer muitas doenças aí. Igual já teve a última, que aumentou o infarto, como eu já falei pra vocês. Igual os médicos falaram, mas as mídias vão dizer que é o contrário. Porque, já repito, quem faz parte do Bilderberg, grandes empresas de mídias e da indústria farmacêutica fazem parte do Bilderberg e das seitas, né, que eu cito para vocês. Quem não aceitar será perseguido pela inteligência artificial. Hoje Elon Musk tem robôs, né? Então, tantos robôs vão matar as pessoas por acidente, igual a China já está divulgando que se o robô, por acaso, quiser matar as pessoas, não é culpa deles. Então, o próprio Elon Musk, tanto a China como o Elon Musk dos Estados Unidos, Elon Musk tem um papel fundamental nas seitas, tá? Ele tem um papel fundamental, mais pra frente eu posso falar pra vocês. Mas é um grande percursor aí que vai dar um braço direito aí do anticristo, tá? E ele tá fazendo robôs, ele tá dizendo que lá até 2030, olha a data, 2030, mas pode ser, quando eles divulgam isso, pode ser que ele já tenha bem antes, tá? Ele divulgou que até 2030 ele vai ter 1 bilhão de robôs humanoides, que vai fazer muitas coisas. E esses robôs, sabe para que vai servir? Para perseguir os filhos de Deus. É para isso que os robôs vão fazer. Eu tô lançando bem rápido esse vídeo, seria tema de outro vídeo. Foi divulgado no estado, os filhos não pertencem aos pais, e sim ao Estado. Começou embrionário na Europa. Isso já está divulgado em 20 de setembro de 2024. Na Europa já está começando que os filhos não serão, mas eu digo que não, Satanás. Os filhos só pertencem a Deus e aos pais que criou, que a gente que fez nossos filhos, eu vou fazer conta. E vocês não vão tocar em nossos filhos, a gente que serve a Deus. Você não será de Estado. Se meu filho pertence a Deus e pertence a mim, que Deus me deu como pai para cuidar, eu vou lutar pelo meu filho. Vai começar a embrionário, isso aí vai aumentar nos fins dos tempos. Até 2030 no máximo, a partir de 2026. Já em 2024 divulgaram isso, tá? Israel, final de 2026, início de março de 2027, é previsto que o templo seja reconstruído. Na primeira parte 1 eu falei sobre isso, que o mapa de Israel precisa ser redesenhado. Então eles vão redesenhar o templo aí, tá bom? Então se preparem, que o templo de Israel vai ser redesenhado. E aí, os Estados Unidos, ele vai ter que atacar a Rússia, a China, o Irã, o Catar e a Coreia do Norte. A Rússia é um dos maiores poderios bélicos, os Estados Unidos também. E aí vou entrar aqui na área 51. No Brasil, o Daniel Mastral perdeu a vida por ter falado sobre isso, mas eu vou explicar para vocês. E a gente não tem medo de que mata o corpo, mas sim que nossa alma possa perecer no inferno. Então eu tô aqui para obedecer a Deus e pronto. Na área 51, o Brasil desenvolve equipamentos militares que o mundo não tem ideia e nunca viu na vida. Por exemplo, o domo de ferro que protege todas as bombas. Eles têm uma tecnologia, isso que Israel tem, mas os Estados Unidos especificamente, eles têm uma tecnologia desse tipo para proteger todos os Estados Unidos. Então muito mais poderosos e muito mais sofisticados. Pulsos eletromagnéticos que pode apagar países inteiros. Já falei sobre apagão nos outros vídeos. Como GPS, internet, eletricidade. Armas biológicas que não fazemos ideia, como destruir por etnia, destruir por não considerar a raça pura. Frequências vão ser calibradas e refinadas, tem o poder de causar derrame, cegueira, soldados com cegueiras, não vai guerrear. Parada cardíaca também, através de frequência. Superbactérias, eles vão envenenar na água e também vai ser por insetos, pela comida. O Elon Musk já tem bunkers, por isso a elite do anticristo já tem cidades subterrâneas.
A localização deles, por exemplo, debaixo do Gremlin, pelo que já ouvi, debaixo da Casa Branca e bunkers para 10, 30 mil pessoas com capacidade para 5 anos. Aviões invisíveis a radar, eles vão usar na guerra, que já usaram na guerra das Malvinas, então eles têm essa tecnologia. Tecnologia que os Estados Unidos têm desenvolvida na Área 51. Satélites invisíveis, pode fotografar ou mapear o terreno e não é localizado. Ondas de rádio sem rastreamento, pautadas em estudos de Nikola Tesla. Frequências modernas nunca vistas, como HAARP, aumentou muito o seu poder, vai ter muito terremoto, já começou a desenvolver, tem um aplicativo, sabe aplicativo sobre isso. Não more em litorais, tá? E lugares que já tem terremoto, porque isso aí a Bíblia diz que na grande tribulação vai ter um terremoto como nunca houve também. O arrebato, o Big One, né, que vai ser provocado, a ciência já fala sobre isso, que tem uma fenda lá nos Estados Unidos, e ele só jogar o HAARP e pronto, vai ter super terremotos. Vai ter ondas de oceano, chuvas, tempestades, maremotos, vulcões, erupção. Então, os Estados Unidos tem chuva radioativa, ela mata em horas, igual o Chernobyl, tá? Eles têm essa arma também, rastro químico com muita chuva. O tubo câncer vai ser aumentado, a medicina já conhece e mata muito depressa. Então não tome Coca-Cola, já falei sobre isso nos meus vídeos. As armas de combate em formato de disco voador da Tesla, já estudei sobre isso, né? Ele tem um campo de proteção do míssil balístico, de não ser atingido e devolve para o inimigo. 2007, o anticristo vai ser... Isso aí não dá tempo de gravar mais, gente. Eu vou ter que fazer outro tema sobre isso, mas eu já falei em 2006 o que a gente está preparando. Em 2007 vou ter que gravar outro vídeo. Então é isso, o que eu tinha para falar sobre 2006. Que Deus abençoe e lhe guarde. Não tome mais Coca-Cola. Compre filtro de barro. Não compre... Quando eles divulgarem para você comer carne, vão dizer mais para frente... E você tá vendo tudo isso está acontecendo, tudo que eu tô falando. O Papa já eu tinha previsto sobre isso. Eu falei que o anticristo ia ganhar as eleições e ganhou, mesmo contra, as duas vezes não tinha sentido ele ganhar, ele ganhou. Mas tá aí. Não porque eu e Daniel Mastral somos profetas, mas porque a gente tem discernimento espiritual e a gente entendeu a fundo o Apocalipse. E a gente busca Deus para falar antes de falar para vocês. Então é isso, que Deus abençoe e lhe guarde. E lembre-se que o lugar mais seguro no centro do furacão, eu sempre falo sobre isso, mas o lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe e lhe guarde e vamos juntos se preparar para a volta de Cristo.